Como um exército inteiro pode simplesmente sumir no meio do deserto? Teria sido tragado pelas forças da natureza, engolido por uma tempestade de areia implacável, ou talvez aniquilado por uma emboscada secreta, ocultada pelos séculos. E se tudo não passasse de um castigo divino, uma maldição lançada pelos deuses egípcios contra um rei arrogante que ousou desafiar o sagrado? O caso do exército desaparecido de Cambises Dundu, no século VI a.C., é um dos maiores mistérios militares da antiguidade. 50.000 soldados marcharam rumo ao oásis de Siuá, onde ficava o lendário oráculo de Amon. Partiram com lanças, escudos e confiança cega na vitória. Mas jamais retornaram. Nenhuma carta, nenhum sobrevivente, nenhum corpo foi encontrado. Apenas silêncio e lendas. O próprio Heródoto, o pai da história, escreveu sobre esse desaparecimento. E até hoje ninguém sabe a verdade, o que realmente aconteceu naquela marcha maldita. Teria sido apenas a fúria da natureza, ou havia algo muito mais sombrio por trás? Mas o que aconteceu depois chocou ainda mais. Antes de continuar essa investigação proibida, já se inscreva aqui no canal e faça parte daqueles que não têm medo de descobrir os segredos que sumiram da história. Para entender o mistério, precisamos voltar ao século VI a.C. Cambises Dundu não era um rei qualquer. Era filho de Ciro, o Grande, o conquistador que havia criado um dos maiores impérios da história. Ambicioso, implacável e obcecado por glória, Cambises herdou não apenas o trono, mas também o desejo de expandir o domínio persa sobre novas terras. Seu alvo era o Egito, um reino rico, repleto de templos, deuses e tradições milenares. Para os persas, conquistar o Egito significava não apenas poder, mas também desafiar os próprios deuses estrangeiros que protegiam aquele povo. Cambises via nisso a chance de se imortalizar. E assim, como uma tempestade imparável, o exército persa avançou rumo ao Nilo, esmagando resistências, quebrando muros, espalhando medo e fogo por onde passava. O império parecia invencível, e Cambises acreditava que nem mesmo os deuses egípcios poderiam detê-lo. Mas sua arrogância o levaria a ordenar uma das marchas mais fatais da história. Depois de dominar o Egito, Cambises II queria mais do que ouro e terras. Ele queria humilhar os deuses egípcios. No coração do deserto, no remoto oásis de Siuá, erguia-se o templo do oráculo de Amon, uma divindade temida e reverenciada. Reis viajavam milhares de quilômetros para ouvir seus conselhos, e até Alexandre, o Grande, séculos depois, buscaria ali sua legitimidade divina. Mas Cambises não queria respostas, queria vingança. Para ele, o oráculo era um símbolo de desafio, um lembrete de que havia forças maiores que sua coroa. Determinado a provar que nem os deuses poderiam detê-lo, ordenou a marcha de 50.000 soldados através do deserto escaldante. Carregavam lanças, escudos, suprimentos e a arrogância de quem acreditava ser invencível. Mas o deserto não perdoa e os deuses observavam em silêncio. A cada passo, a areia parecia engolir mais do que os pés dos soldados. Engolia também a razão. Então, começou a marcha que se transformaria em uma tragédia sem retorno. O deserto parecia infinito. As dunas se erguiam como muralhas douradas e o sol queimava sem piedade. O exército de 50.000 homens avançava lentamente, transformando-se em uma fileira interminável de lanças e escudos. Vistos de longe, não passavam de silhuetas tremulando sob a miragem do calor.
Os soldados seguiam confiantes na promessa de vitória, mas cada passo era mais pesado do que o anterior. O silêncio só era quebrado pelo som das sandálias na areia e pelo uivo distante do vento. Não havia pássaros, não havia rios, não havia vida. Apenas poeira, calor e um destino incerto. Aos poucos, aquela força imponente começou a parecer menos um exército e mais um cortejo fantasmagórico, perdido entre dunas que mudavam de forma a cada rajada de vento. Homens desapareceram sem deixar rastro, engolidos por tempestades repentinas de areia. E assim, a marcha se transformava em um pesadelo, um exército inteiro atravessando o nada, cada vez mais como espectros vagando rumo ao desconhecido. Mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais perturbador. Dias se passaram e o deserto parecia não ter fim. O calor castigava, os suprimentos escasseavam e a esperança começava a ruir. Então, em um ponto perdido entre as dunas, aconteceu o impensável. O exército simplesmente desapareceu. Nenhum mensageiro voltou, nenhuma tropa retornou, nenhum sobrevivente contou sua história. Para quem esperava notícias em Mênfis e Persépolis, o silêncio foi absoluto. 50.000 homens haviam se dissolvido no vento como se nunca tivessem existido. As famílias choravam, mas não tinham corpos para enterrar. O Egito sussurrava sobre maldições, enquanto os persas tentavam esconder a vergonha. O deserto guardava o segredo em silêncio. Nenhuma espada quebrada, nenhum capacete perdido. Apenas areia, que parecia cobrir tudo como um véu eterno. Assim, o exército mais temido do mundo transformou-se em nada mais do que uma lenda. Mas logo surgiria uma explicação que parecia simples e, ao mesmo tempo, impossível. Séculos depois, o historiador grego Heródoto registrou a versão que atravessaria gerações. Segundo ele, uma tempestade colossal de areia havia engolido o exército inteiro. Rajadas furiosas teriam soterrado homens, cavalos, armas e tendas em questão de horas, deixando-os sepultados para sempre sob dunas que ninguém jamais ousaria explorar. A explicação parecia lógica para quem conhecia a fúria do Saara, mas havia algo estranho. Nenhum vestígio foi encontrado durante séculos, nem ossos, nem armas, nem restos de acampamento. Apenas lendas. Para os egípcios, essa história era conveniente. Os deuses de Amon haviam castigado Cambises e mostrado que sua arrogância tinha limites. Mas para os estudiosos modernos, a narrativa de Heródoto sempre soou como uma mistura de mito e relato parcial. Teria mesmo sido apenas a natureza? Ou o pai da história registrou apenas o que convinha aos vencedores? O que se revelaria depois abriria espaço para teorias ainda mais perturbadoras. Enquanto Heródoto falava em tempestades, os sacerdotes egípcios contavam uma versão muito mais sombria. O exército não foi vencido pelo vento, mas pelos próprios deuses. Para eles, Cambises havia cometido um pecado imperdoável ao desafiar o oráculo de Amon, símbolo máximo do sagrado. Diziam que ao ordenar a destruição do templo, Cambises atraiu sobre si a fúria divina. A areia, nesse relato, não foi apenas um fenômeno natural, mas a arma dos deuses. Um castigo enviado para mostrar que nenhum rei mortal poderia zombar das forças eternas. As lendas narravam que vozes foram ouvidas no vento, que luzes misteriosas cortaram o céu antes da tragédia, e que o deserto foi selado como um túmulo eterno. Para muitos, o silêncio em torno do exército não era prova de desaparecimento, mas sim de maldição. Os soldados foram transformados em sombras, condenados
a vagar para sempre. Mas e se, em vez de deuses, tivesse sido obra de homens em busca de poder? Se para uns a tragédia foi obra divina, outros acreditavam em algo bem mais humano: conspirações. Marchar com 50.000 soldados pelo deserto não era apenas uma loucura, era também uma oportunidade perfeita para emboscadas. Tribos nômades poderiam ter seguido o exército e atacado quando a fome e a sede já os enfraqueciam. Há ainda quem fale em traição dentro do próprio comando persa. Generais rivais de Cambises, descontentes com sua tirania, teriam aproveitado o caos para provocar deserções em massa. A versão mais ousada sugere até que parte do exército foi massacrada em segredo, seus corpos escondidos sob dunas por aqueles que desejavam apagar as provas. Para esses relatos, o silêncio em torno da tragédia não é resultado de um castigo divino ou da fúria da natureza, mas de uma conspiração política cuidadosamente enterrada pelo tempo. Afinal, um império como o persa não poderia se dar ao luxo de admitir uma derrota tão humilhante. Mas quando exploradores modernos começaram a buscar provas, o mistério só aumentou. Durante séculos, o desaparecimento do exército de Cambises permaneceu apenas como mito. Mas no século XX, exploradores e arqueólogos decidiram enfrentar o deserto em busca de respostas. Expedições atravessaram o Saara com mapas antigos, lendas locais e equipamentos modernos. Em algumas regiões isoladas, foram encontrados restos de ossos humanos, fragmentos de armas, lâminas de bronze corroídas e até pedaços de tecidos soterrados sob as dunas. Para muitos, essas descobertas eram as primeiras evidências de que o relato de Heródoto tinha fundamento. Mas nada foi conclusivo. Cada nova descoberta era cercada de dúvidas. Seriam realmente soldados persas ou apenas restos de tribos nômades? O deserto, sempre traiçoeiro, parecia brincar com os exploradores, revelando fragmentos e logo cobrindo-os novamente. Ainda assim, arqueólogos continuam acreditando que sob a areia repousam os segredos de um dos maiores desaparecimentos da antiguidade. Um mistério que a ciência tenta resolver, mas que o tempo insiste em esconder. E o mais assustador é que mesmo hoje o mistério continua sem resposta. Mais de 2.500 anos se passaram e ainda não existe uma resposta definitiva. Teria o exército de Cambises sido engolido por uma tempestade colossal? Teriam sido traídos e massacrados por inimigos ocultos? Ou foi realmente a mão dos deuses que selou seu destino nas areias do Saara? O que sabemos é que um dos maiores impérios da antiguidade perdeu 50.000 homens em um único sopro do tempo. E até hoje, o deserto guarda esse segredo como um túmulo aberto. As teorias se acumulam, mas as provas se desfazem como poeira. Talvez, em algum ponto ainda intocado pelas areias, repousa o silêncio desse exército fantasma, esperando ser revelado. Até lá, a lenda continuará assombrando gerações, lembrando que nem o poder dos reis pode desafiar a eternidade do deserto. Se você gosta desse tipo de história proibida, inscreva-se no canal para não perder os próximos segredos que sumiram da história.